Irmãos e irmãs, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde neste sábado. São aproximadamente 12 horas e 39 minutos deste dia que nos concede o Senhor. Deus seja louvado, porque neste dia Ele nos faculta graça, misericórdia, compaixão e plantou em nós a semente da fé. Deus seja louvado. Temos saúde, temos o fôlego de vida que o Senhor nos concedeu. Deus seja louvado pela sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo às nossas redes sociais. Se você puder curtir, ativar o Hotme, fazer parte das nossas redes sociais, você será muito bem-vindo. O propósito de estarmos abrindo lives, a transmissão, a propagação da palavra de Deus, que você possa compartilhar a mensagem de Deus para que ela alcance mais mentes e mais corações, em nome do Senhor Jesus. Para isto fomos chamados, vocacionados pelo Senhor Jesus, em cumprir o ID de Cristo Jesus. E as redes sociais é uma porta que o Senhor Deus abre para que o Evangelho seja transmitido, propagado, anunciado a todas as gentes. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais. Iremos falar hoje sobre a igreja de Sardes, tá? Temos um estudo sistemático aqui da igreja de Sardes e eu queria compartilhar com vocês acerca de uma das 7 igrejas em que está escrito no livro das Revelações, do Apocalipse. E eu queria convidá-los nesta oportunidade a fazermos uma leitura bíblica. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 6. Se você tem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus em mãos, eu convido que abra conosco. Compartilhe a live, curta o nosso canal e Deus vai te abençoar poderosamente. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que vocês realizam, que vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Fiquem vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eita Jesus! Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus.
Meus irmãos, vamos falar sobre a revelação de Cristo a João e a ordem que João recebe do Senhor a escrever à igreja de Sardes. A carta, ela tem um endereço. A carta tem uma direção para que ela seja entregue. A quem essa carta vai ser entregue? Ao anjo da igreja. Gostaria de frisar aqui de primeira mão que foi Cristo que constituiu pastores à igreja. A igreja ela tem como figura, dentro da sua linguagem, a igreja como ovelha. Então foi Cristo que constituiu pastores à igreja. Efésios capítulo de número 4, versículo 11. E ele mesmo deu ele mesmo quem? Cristo deu à igreja pastores, evangelistas, mestres, doutores e apóstolos. Perceba que é Cristo quem dá pastores à igreja para cuidar, zelar, exortar, repreender, doutrinar dentro das Sagradas Escrituras. A pergunta que eu deixo aqui a vocês: você é uma ovelha obediente ou você é uma ovelha rebelde? Então perceba que o Senhor Jesus fala a João: tudo que vê, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Como estamos tratando da igreja de Sardes, João escreveu o que o Senhor revelou à igreja de Sardes. Interessante que Jesus, ele conhecia a igreja por dentro, enquanto o pastor das ovelhas conhecia a igreja por fora. O que estava faltando na igreja, eu entendo aqui, não vou ferir o texto, não vou sair da linha de pensamento do texto, que o pastor que ama as ovelhas, que cuida das ovelhas, que trata as ovelhas para que elas tenham saúde espiritual, ele ora a Jesus. Ele é governado, dirigido pelo Espírito do Senhor. E era um pastor que intercedia pelas ovelhas. E o Senhor revelou ao pastor da igreja como a igreja estava por dentro. Pegue isso. Pegue isso. O pastor que verdadeiramente ama as ovelhas, ele repreende, ele exorta, ele castiga. Por quê? Porque ele ama e quer ver o bem das ovelhas. Ele quer ver a saúde espiritual, emocional das ovelhas. Bendito seja o nome de Jesus. Então, ao anjo da igreja em Sardes, escreve. João recebeu a revelação e escreveu. E enviou a carta à igreja do pastor da igreja de Sardes. Porque a Bíblia traz de uma forma figurada, que o pastor da igreja é o anjo. É o anjo que cuida, que zela da igreja do Senhor. Antes de nos atermos à explicação do que João escreveu, é bom trazermos uma introdução da igreja de Sardes. Perceba, tem nome de que está viva, mas está morta.
E nós vamos ver aqui 9 pontos que eu quero ler com vocês, para que seja compreensível a exposição do texto, tá? Sobre não somente a igreja de Sardes, mas também sobre a cidade de Sardes. Perceba que a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 antes de Cristo. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Cresso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Tá? Situada no alto de uma colina, amuralhada e fortificada, sentia-se inabalável e inexpugável. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. Perceba, de fato a cidade jamais fora derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autossuficientes. Perceba qual eram as características dos habitantes da cidade de Sardes. Eles eram orgulhosos, arrogantes e autossuficientes. Precisamos entender que a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., quando este cercou a cidade por 14 dias. Era uma estratégia militar. Todo imperador com o seu exército, seus capitães, eles cercavam a cidade. A cidade era fortificada, a quem estava dentro não saía para fora. Ficavam presos. Então, acabava-se toda a ração, a água acabava, e assim os inimigos, com essa estratégia de guerra, conquistavam cidades. E perceba, quando os seus soldados estavam dormindo, ele penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma. E isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância dos seus habitantes. É por isso que uma das exortações bíblicas é que olhemos, vigiemos e oremos. Se eu oro muito, consagro muito, a paz do Senhor, pastor Fábio. Deus abençoe, o Senhor é contigo. É por isso que muitos cristãos leem muito a Bíblia, oram muito, jejuam muito. É importante, todo cristão tem esse dever. Mas se nós não olharmos, porque a base de nós estarmos em vigilância é estarmos atentos com os nossos olhos, observando tudo aquilo que vem contra a nossa vida, para nos desviar os nossos pés do propósito em Cristo Jesus. Perceba que toda derrota, toda queda, é porque o varão, a varoa, o líder, a igreja, deixou de olhar, deixou de vigiar. Isso não quer dizer que você não ore, que você não jejue, que você não lê as Escrituras. Mas é importante estarmos olhando e vigiando,
Antes de tudo, olhai e vigiai. Se você for pegar a história, o contexto histórico, todas as quedas, todas as ruínas de impérios, de homens, foi porque deixou de vigiar. Não é porque não tinham conhecimento, não é porque não eram homens preparados, versados, mas em um ponto da sua vida deixaram de olhar, deixaram de vigiar. E temos que ter muito cuidado, irmãos. Somos homens. A Bíblia diz que Elias orou e caiu fogo do céu. Por intermédio de Elias, Deus fez coisas extraordinárias, libertando a nação de Israel da idolatria e do jugo da miserável da Jezabel. Acabe era governado por Jezabel. Então perceba que Acabe, ele deixou de olhar, de vigiar e se entregou à idolatria, porque ele era governado por uma mulher que era governada pelo diabo e a idolatria. Então temos que olhar e vigiar. Pega esta palavra. Tudo que acontece à sua volta, nós precisamos entender, meus irmãos, que precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Tá? Porque o diabo vai usar as situações que estão à sua volta para desvirtuar a sua vida espiritual. Não começa em cima, começa embaixo, começa das pequenas coisas. Precisamos estar atentos. Tá? A alusão aqui que estamos fazendo sobre a igreja de Sardes, no contexto histórico da cidade, aconteceu da mesma forma. Então tenhamos cuidado com o orgulho, com a arrogância, com a autossuficiência. Eu estava conversando com um amigo em Cristo, um presbítero da igreja esses dias. Tá? As características do pastor, as características do cristão, irmãos, que não pode faltar. Se faltar, está desvirtuado. É ser manso e humilde de coração. Não é porque eu tenho ordenação pastoral que eu não posso ser repreendido. Tá? Se eu falhei em alguma palavra, se eu falhei em alguma coisa, eu preciso ser humilde e manso para receber a exortação. Entender que em algum ponto da minha vida eu falhei. Quem disse que pastor não pode ser repreendido ou exortado? Eu preciso ser manso, preciso ser humilde. Jesus, em todo o evangelho, ele pegou 12 homens que tinham temperamento e personalidades diferentes. E Jesus começou a lapidar o temperamento e a personalidade de cada discípulo. Em vários textos bíblicos, Jesus está repreendendo os discípulos. Por quê? Porque uma das primeiras bases do ensinamento de Jesus foi: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 em diante. Então entenda que foi as primeiras lições que Jesus ensinou aos seus discípulos. E eu preciso ser manso e humilde de coração. Quando eu não aceito ser repreendido, exortado, irmãos, quando eu não aceito a correção do Senhor sobre a minha vida, eu não tenho mansidão e nem não tenho humildade. Porque perceba, ser manso e humilde. Qual é a base da humildade? Mansidão. Eu preciso entender isso aqui. Porque existem muitos pastores, tá? Muitos pastores, não estou generalizando, que são arrogantes, que são soberbos, que são autossuficientes. Se uma ovelha, um obreiro,
for conversar com ele acerca de determinadas coisas, ele não aceita ser repreendido, ele não aceita ser corrigido. E é um dos pontos aqui principais. Perceba, outra pérola aqui. Que todas as vezes que a Bíblia diz que a nação de Israel estava desviada, que a nação de Israel estava voltado à idolatria, é porque o rei, o sacerdote, estavam desviados dos caminhos do Senhor. Duas referências para o povo. Para o povo. Quando a Bíblia diz a expressão, a palavra de Deus era muito rara, irmãos, é porque não tinha profetas. Todas as vezes que Deus envia um profeta, é porque a nação estava descambalhando, estava desviada da presença de Deus. Se o rei não é referência de Deus e o sacerdote também não, como não estará o povo? Porque não são minhas palavras que convencem. Em toda a narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse tem esse fundamento. É a minha conduta, é o meu caráter em Cristo, é o meu caráter forjado nas Escrituras. Quando o meu caráter cai, aqueles que estão à minha volta também caem junto. Então, observem. Por que Israel estava desviado? Porque Acabe estava desviado. O rei é o governo político de Israel. É aquele que julga as causas do povo. Os sacerdotes e levitas que cuidavam do templo eram a liderança espiritual da nação de Israel. Eles eram responsáveis. Então perceba, dentro do texto, que a falta de vigilância é que leva o homem a cair. Será que Davi não estava preparado? Será que Davi não conhecia as leis de Deus? Será que Davi não foi forjado por Deus para reinar sobre Israel? Mas estava passeando no pátio do palácio. Olhou e viu Betseba tomando banho nua. Quando ele olhou, as janelas da alma são os olhos. Ele desejou e tomou a mulher de outro para si. Deixou de olhar e deixou de vigiar princípios morais e espirituais do Senhor na sua vida. Eita Jesus, pode apertar mais um pouco. Então perceba que a autossuficiência, a autoconfiança e falta de vigilância leva-nos a cairmos à ruína espiritual. Então, observe, os membros dessa igreja entenderam claramente o que Jesus estava dizendo, quando afirmou, serdes vigilantes. Serdes vigilantes. Eu vou repetir, serdes vigilantes, senão virei como ladrão de noite. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Por isso a Bíblia não manda nós nos prepararmos, a Bíblia manda nós estarmos preparados. Em Mateus 25, quem estava preparado, irmãos? As 5 virgens prudentes. De todas as características das 10, a única diferença das 5 prudentes para as 5 nécias era só uma. As 5 tinham azeite na sua botija. E as 5 nécias não tinham azeite.
mas todas estavam caracterizadas externamente da mesma forma. Da mesma forma. Então perceba, quem entrou para participar do casamento? As 5 prudentes, as 5 que tinham azeite. Azeite aqui, irmãos, simboliza a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é individual de cada cristão zelar pela comunhão com o Espírito Santo na sua vida. Então, sede vigilantes. Sede vigilantes. A cidade foi reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele. Essa divindade padroeira era acreditada com o poder especial de restaurar vida aos mortos. Mas a igreja estava morrendo e só Jesus poderia dar vida aos crentes. Isso aqui é interessante, aplicando para os nossos dias. O Brasil, ele não tem somente uma cultura. Cada estado, ela tem uma cultura. E você percebe que dentro dessa cultura estabelecida de cada estado, tem um Deus também atribuído à religião secular. Padroeiro tal, padroeira tal, padroeira tal, padroeira tal. E todos os anos, cada estado, dentro da religião, da cultura, do mundo, não de Cristo, fazem festividades a tal Deus, porque se o veneram, é um Deus para eles. Você já prestou atenção? Os demais países têm uma cultura só, mas o Brasil, cada estado é uma cultura. Na igreja de Sardes não era diferente. Então perceba que havia uma divindade na igreja de Sardes, chamada a deusa Cibele. Então, essa divindade, ela era padroeira da cidade. E qual era a veneração a ela? Qual era o poder que ela tinha na mentalidade e no coração do povo da cidade de Sardes? Ela acreditava o poder especial de restaurar a vida dos mortos. Mas nós entendemos pelas Escrituras que só Jesus pode dar vida aos mortos. Existem 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A primeira morte existente foi a morte espiritual. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, não morreu fisicamente. Claro que a consequência da morte física, ela se deu através da morte espiritual. O que significa a palavra morte? Separação. Quando Adão pecou, qual foi o que a morte espiritual causou? Quebra da comunhão entre o homem e Deus. Nunca foi Deus que se separou do homem. Sempre foi o homem que se separou de Deus. É o homem que se distancia de Deus. Dentro da narrativa das Escrituras, Deus sempre procurou ter comunhão, Deus sempre procurou se aproximar do homem, Deus sempre buscou o desejo de estar com o homem. Agora, o homem sempre buscou estar distante de Deus. O homem sempre procurou se afastar de Deus. Se fosse depender do homem para ser salvo, moraria no inferno e o seu estágio final é o lago de fogo. Aprove a Deus nos amar, e a prova do amor de Deus foi Cristo Jesus ter morrido pelas nossas vidas para nos resgatar da condenação eterna, nos libertar do poder do pecado. E só Jesus pode dar vida aos mortos. Ele quer restaurar sua vida espiritual.
Oh, glória a Jesus. Ele quer fazer o ressuscitamento espiritual da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa pela alto grau de imoralidade que a invadiu e a decadência a dominou. Não está diferente nos nossos dias, irmãos. Não está diferente na nossa geração. A nossa geração está pior do que a geração de Noé. A nossa geração está pior do que a geração de Sodoma e Gomorra, contaminada pelas práticas imorais e pela imoralidade do pecado. A decadência da nossa geração, meus irmãos, está de uma forma decadente. E dominou a nossa geração a imoralidade. Dominou. O grau, o nível é altíssimo. É altíssimo. Os homens estão entregues às paixões e às imoralidades. Assim também estava a cidade de Sardes. Jesus pega a condição da cidade de Sardes e aplica esta mesma condição à igreja de Sardes. Quando João escreve esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Ela era rica materialmente, fisicamente, mas espiritualmente estava degenerada. Sua glória estava no passado e seus habitantes entregavam-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como a cidade. É isso que o Senhor Jesus revela ao anjo da igreja, que lê essa carta à igreja e mostra a condição da igreja, como ela anda espiritualmente. Em vez de influenciar, foi influenciada. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor, evangelista, doutor, mestre, apóstolo. Nós fomos levantados por Cristo para influenciar, não para sermos influenciados. Nós fomos colocados em lugares para que o nome de Cristo seja propagado. Quer seja, irmãos, no seu trabalho, quer seja numa praça, quer seja na roda de amigos, aonde Jesus te colocou, você tem o poder e a autoridade de Cristo Jesus para mudar o ambiente que você está. Não o ambiente te mudar, mas você mudar o ambiente. Está em você. Está em você. Oh, glória! Oh, glória! Nós somos o sal da terra e temos sabor. A não ser que você perdeu o sabor. A não ser que o sal que Cristo depositou em você não presta mais para salgar. Presta só para ser pisado pelos homens, porque não há referência nenhuma de sal na sua vida. Então entenda, a igreja de Sardes era como o sal sem sabor. Era como uma candeia sem luz. Era como uma candeia escondida e não refletia luz nenhum no ambiente em que estava. A igreja não era nem perigosa. Recebe aí, um cristão é perigoso, irmãos.
A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra o diabo, contra o mundo espiritual da maldade. A nossa luta é contra os poderes espirituais da maldade. E o único povo na terra que tem poder e autoridade de Cristo é a igreja. É o cristão chamado por Cristo. Eita Jesus! Meu Deus! Ela tinha obras, mas não tinha dignidade. Eu vou dizer mais. Ela tinha obras, mas as obras eram mortas. Ela tinha obras, mas não tinha vida. Ela tinha obras, mas não tinha caráter de Cristo. Meu Deus! A esta igreja, me refiro à igreja de Sardes, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. Por que um reavivamento, pastor Araquém? Porque essa igreja já tinha sido avivada. Essa igreja já havia experimentado também o primeiro amor. Essa igreja era uma igreja viva que os de fora olhavam para ela, sentia sabor dos céus, sabor de Cristo, sabor da presença do Espírito Santo. Sentia. Mas permitiu o deixar de vigiar e de olhar, cair na decadência e ficar no estado de morta espiritualmente. Então, você percebe que Jesus está falando, vocês precisam ser reavivados, restaurar em vocês a vida que eu já tinha entregue a vocês. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem compaixão de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Então observe, irmãos, que era uma atmosfera espiritual sintética, substituía o Espírito Santo naquela igreja. Observe-se que o culto ali presente, a atmosfera que ali existia, era uma atmosfera espiritual, sim, mas sintética. Que não era o Espírito Santo, não era a presença do Espírito Santo. Não era. Foi substituída naquela igreja por algo sintético. Por quê? Porque permitiram isso na sua vida. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Não prevalece contra uma igreja viva, contra uma igreja preparada, contra uma igreja que olha e vigia. Mas nós somos o único que pode abrir a porta, a brecha, para que o inferno, o poder do inferno tenha poder sobre nós novamente. Se voltarmos ao pecado, a liberdade com que Cristo nos libertou do poder do pecado, nos deixa na condição de livres. Livres. Tá? Isso aqui implica dizer que o pecado não tem poder mais sobre a sua vida, porque Jesus te justificou, te perdoou, te lavou, te regenerou e te tirou das grades que o pecado te cercava. Então eu não posso mais voltar a praticar o pecado. Somos livres em Cristo para proclamar a outros esta liberdade que Ele nos libertou. Então sejamos genuínos, verdadeiros. Tá? Então entenda, ela substituía a genuína experiência espiritual por algo simulado. Tá? Por algo simulado. Tem muito por aí nos nossos dias, irmãos. Vigiem.
Combatam Escritura com Escritura. Examine as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna. A igreja estava caindo num torpor espiritual e precisava de um reavivamento. O primeiro passo que nós entendemos através das Escrituras e pela direção do Espírito Santo para um reavivamento é ter consciência de que há cristãos mortos e outros dormindo e outros que precisam ser despertados. Para crente não se prega, para crente se doutrina. Se prega para descrentes, se prega é para ímpios, se prega é para pecadores lá fora. Para crente se prega doutrina, reavivando, avivando todos os dias e renovando na mente e no coração as doutrinas e os ensinamentos bíblicos deixados por Jesus para que devamos observar, praticar e andar neles. Bendito seja o nome de Jesus. Que nós possamos ser essa extensão de Cristo e do Espírito Santo para entendermos, irmãos, que na congregação que você congrega tem cristãos mortos espirituais. Tem cristãos que as suas consciências estão mortas e precisam ser despertados. E eles serão despertados através de quê? Das sagradas Escrituras. Dentro de você, forjada em você, como arauto de Cristo, para despertar a consciência e o coração dos nossos irmãos. Eu preciso ser despertado todos os dias. Você precisa ser despertado todos os dias. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje. A exortação é bíblica, ela é saudável, e a exortação permite estarmos alertas. Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Então, um reavivamento, irmãos, é necessário nos nossos dias. É necessário nos nossos dias. Então, percebamos, quando há crentes que só têm um nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos. São cristãos que vivem de aparência. São cristãos que vivem de aparência. Já perderam o conteúdo do céu na sua vida. Os seus nomes estão escritos no rol de membros da casa de oração, mas os seus nomes foram apagados do livro da vida, porque resistem à verdade e à exortação de Cristo Jesus, para que voltem a andar no caminho apertado e estreito, para que voltem a andar no caminho que é Cristo Jesus, para que o seu caráter seja novamente forjado por Jesus. Há um perigo. Os nossos nomes podem ser apagados do livro da vida? Podem, irmãos. Podem. No capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 6, do livro das Revelações em que li, está escrito o próprio Jesus dizendo, no versículo 5, ao vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O Senhor nos dá tempo e oportunidade para nos arrependermos, nos convertermos do nosso mau caminho. O Senhor sempre abre uma porta de escape, irmãos, para que nós voltemos a Ele
com o coração quebrantado e contrito, chorando as nossas misérias, de fato com verdadeiro arrependimento, para que Ele possa e tenha condições e legalidade para restaurar as nossas vidas. Então perceba, as palavras de Jesus à igreja foram mais bombásticas do que o terremoto que destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo. Se você está numa casa de oração, aonde você só ouve palavra de autoajuda, que massageia o teu ego, sai de lá. Ou seja um instrumento de Deus e exorta o teu líder espírito com Bíblia. Porque se o evangelho, irmãos, não confrontar o meu interior, a minha vida, o meu caráter, eu não vou ser mudado e nem transformado. Não vou ser transformado. Aquilo que não me confronta não me transforma. Não me transforma. E a mensagem de Jesus, ela foi diretiva. Ela tinha propósito. Como está tendo propósito agora para a nossa vida. A mensagem de Jesus, ela foi uma espada de dois fios. Ela corta para cá e corta para aí. Mas a mesma espada que corta, sara, cura, restaura. Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus. Se você está num culto, como eu, não gosto de perder culto, gosto de estar presente, ansioso, meus irmãos, por ouvir a palavra fiel e verdadeira, aquela que confronta, aquela que entra mesmo até o ponto de dividir a alma e medula. Ela é apta de discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ela penetra as profundezas. Ela é apta para discernir a profundidade do seu ser, porque ela é viva. E só Jesus te conhece por dentro, como de fato você é. Só Jesus me conhece por dentro, como de fato eu sou. Eu sempre digo que Jesus, ele aplaude, se alegra com as suas qualidades. Mas Jesus, ele vai trabalhar nos seus defeitos. Pega aí. Jesus se alegra com as tuas qualidades. E Jesus vai trabalhar os teus defeitos. Da mesma forma como tem percepções em cristãos que estão fracos, doentes e muitos que já dormem, quando você percebe um cristão assim, ele tem qualidades. Mas oremos pelos defeitos, oremos para que o Senhor trabalhe poderosamente nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Em vez de falar mal de alguém, ore. Porque acredite, o falar mal não vai levantar o que está caído, o que está doente, o que está enfermo espiritualmente. Mas acredite, irmãos, orabaçu e andarás. Ô glória! A tua oração vai mudar a vida daqueles que você está intercedendo. A tua oração quebrará toda a legalidade. Orabacalassuri andarás. Vai quebrar. E vai dar legalidade a Jesus entrar na vida daquele que tu intercede e operar o que Jesus tem que operar. Oh glória! Oh Jesus, como é maravilhoso! Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba, a igreja tinha adquirido um nome. A fama da igreja era notável. A igreja gozava de grande reputação da cidade. Perceba, externamente, aparentemente, a igreja tinha um nome.
A igreja tinha fama e a sua fama era notável. A igreja gozava de uma reputação, tá, na cidade em que ela estava inserida. Mas entenda, ela não tinha um nome nos céus mais. Ela não tinha fama nos céus mais. Entenda, a igreja não tinha mais reputação nos céus mais. Você que é pastor, líder de igreja, líder de um campo em determinadas cidades, você que é pastor convencional, você que é pastor, presidente de uma convenção, com todo respeito, você de fato tem zelado pela vida espiritual da igreja. De fato, você tem se colocado de joelhos e chorado na presença de Deus pelas ovelhas que o Senhor colocou para que você cuidasse delas. Existem, irmãos, casas de oração, pastores que já venderam as ovelhas, já vendeu o seu ministério e negociou princípios inegociáveis. Existem pastores que estão vivendo esta mesma decadência da igreja de Sardes. A igreja adquiriu um nome na atmosfera física, mas perdeu o nome na atmosfera espiritual. A igreja tinha uma fama notável na esfera física, mas perdeu a fama na esfera espiritual. A igreja gozava de uma grande reputação na cidade, mas perdeu a sua reputação espiritual diante de Deus e do exército espiritual do Senhor. Vigie. Somos peregrinos nessa terra. Não fomos levantados por Cristo para ser aplaudido pelo mundo, nem pelo poder político do mundo. Não fomos chamados para isso. Jesus disse: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Não negocie a verdade bíblica. João Batista perdeu a cabeça, mas não negociou princípios espirituais. João Batista perdeu a cabeça, mas chegou na cara de Herodes e disse: não é lícito tomar a mulher do teu irmão, seu adúltero. Não negociou. Onde estão os profetas? Porque no Novo Testamento também tem profetas. Dentro do chamado eclesiástico dos dons, tem profetas lá. Homem separado, ungido, escolhido por Deus para profetizarem a verdade escriturística movida pela direção do Espírito Santo. Tem muitos políticos de religiões que quem governa não é Deus, não é o Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Que muitos irmãos da igreja que ora, jejuma, evangeliza, não tem oportunidade no púlpito da igreja. Mas vem um político, filho do diabo, governado pelo espírito do anticristo, que vive no adultério, nas prostituições, sobe no púlpito. Eu tenho visto nas redes sociais. Se não me falha a memória, foi John Wesley que disse: você não pode impedir
que as pessoas entrem na casa de oração, porque é um lugar público de ordem e decência para se propagar o Evangelho de Cristo. Mas você que é líder espiritual, você que é pastor de igreja, que é pastor de campo, você que é pastor convencional, pode impedir que eles subam no púlpito com o microfone para falar às ovelhas. John Wesley, se não me falha a memória, foi que disse isso. Cuidado com quem você coloca no púlpito. Não estou dizendo aqui que um cristão, um pastor não pode exercer cargo público. Não estou dizendo isso. Fique bem claro. Mas pastor foi chamado para pastorear ovelhas de Cristo Jesus. Se você não está gostando, se você é pastor, se você não gostou, não é problema meu, é problema seu. Se você não gostou e está retrocedendo onde você está, é porque você precisa consertar essa área da sua vida. A igreja nunca precisou de poder aquisitivo de políticos. Nunca. A igreja precisa estar mergulhada na vontade de Cristo, porque é Ele que provê. Aonde as tuas forças não alcançam, os teus joelhos intercessórios vai atrair Jesus para prover o que necessita. É Jesus que conhece a mente e o coração do homem, é Jesus que vai trazer pessoas a prover o que a obra dele precisa, porque a obra é de Cristo. As ovelhas é de Cristo. Você, como pastor, foi colocado por Ele. Jesus te colocou e Ele pode te tirar. Só não seja orgulhoso. É para pastor que eu estou falando. Só não seja arrogante e nem autossuficiente. Alamandoria, sukandaha, yeneremana, sundekomana. Oraba, anchoriase, mikomiana, inchovase. Oh, glória! Como é bom estar na presença de Jesus. Entenda, na igreja de Sardes, não se ouve, tá? A doutrina de Balaão. Na igreja de Sardes, não se ouve a doutrina dos nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. Na igreja de Sardes não havia. Aos olhos dos que observavam, parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Porque uma igreja viva e dinâmica, irmãos, ela vela pela palavra. Alamandarassucandarás. Uma igreja viva e dinâmica, ela é uma igreja que ora. Oh, glória! É uma igreja viva e dinâmica, é uma igreja que os sinais estão presentes nela. Os céus estão presentes nela. Os sinais do Evangelho de Cristo Jesus estão presentes nela. O caráter de Cristo está presente nela. Oh, Jesus! Oh, glória! A presença de Jesus está na sua vida. Os sinais de Cristo estão na sua vida. O Espírito Santo, você ainda tem sensibilidade à presença do Espírito Santo? Você sente a sua presença? Então perceba, tudo na igreja de Sardes sugeria vida e vigor.
mas a igreja estava morta. Cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. Até Samuel, o profeta, se deixou levar pela aparência. Mas ele foi repreendido pelo Senhor Deus. Samuel não é nenhum dos filhos de Jessé que estão presentes aqui, que eu escolhi para ser rei da casa de Israel. Tu olhas, Samuel, a aparência, mas eu, o Senhor, olho o coração. Oh, meu Deus! Então Samuel se vira, olha para Jessé e diz: acabaram-se os jovens da tua casa, porque quando eu vim à tua casa, Jessé, eu pedi para reunir todos os teus filhos. E por que não estão todos aqui? Davi estava no campo apacentando as ovelhas. E Samuel disse: não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não estiver na nossa presença. E mandaram chamar Davi. Quando Davi chegou e ficou diante do profeta, o Senhor Deus disse: eis aí o rei da casa de Israel. Eis aí o rei da casa de Israel. Então Davi foi ungido por Samuel entre os seus irmãos, entre a sua família. Então perceba, olhe com a visão do Espírito de Deus, não com a sua própria visão. Olhe além da aparência, direcionado e guiado pelo Espírito de Deus, à luz da palavra de Deus. Então era uma igreja que tinha rótulo e vivia de aparência. Então perceba que a maioria dos membros ainda não eram convertidos. Os discípulos passaram aproximadamente 3 anos e meio andando com Jesus, mas não eram convertidos. Como a igreja também não era convertida. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Então perceba, o pecado separa o homem de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então que choremos de fato as nossas misérias. Nos voltemos com o coração arrependido e sincero diante de Deus. Que de fato mudemos a nossa vida aos moldes da palavra de Deus e andemos neles. Para que o Senhor cure e sare a nossa vida espiritual. Meu Deus, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Esta igreja, irmãos, ela parecia um cemitério espiritual, do que um jardim cheio de vida. Quantas pessoas não estão assim nesta condição? Por isso Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma desse pão e beba deste cálice. Eu estou trazendo uma mensagem para a sua vida, é a palavra de Deus que está falando comigo, está falando com você. É o próprio Cristo, por meio da palavra, transmitindo a você o que você necessita e precisa para a sua vida espiritual se manter de pé. Então a minha vida, ela é um jardim florido, vivo, diante da presença de Deus? Ou a minha vida é um cemitério? Quando Deus olha para a minha vida, Ele vê um jardim com vida ou Ele vê um cemitério? Eu quero te dizer, eu profetizo vida sobre você.
ouçam a palavra de Deus, creiam e a vida será gerada em você. Que nós não possamos nos enganar, como a igreja de Sardes estava se enganando. O olhar de Cristo foi cirúrgico para a vida dos irmãos da igreja de Sardes, como é também nos nossos dias, para as nossas vidas. Essa igreja de uma igreja morta. Mas Jesus olhou para a igreja e disse: tu estás morta. Tens nome de que vive, mas está morta. Para o mundo ela não estava, mas para Cristo ela estava. Como Cristo está vendo a minha vida hoje?